Fala, jovem Padawan! Preparados para a nossa aula de hoje? E nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o menu do nosso site. Então, vem aqui conhecer o nosso modelo. Nosso menu consiste em uma logomarca, os itens do menu, botãozinho de busca e o botão para fazer o pedido. Mas como eu falei no início da aula, no primeiro dia, nós vamos trabalhar com o padrão Mobile First. Então, vou colocar aqui na tela do celular. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, nós vamos começar a nossa programação com este designer aqui, tá? Com este padrão aqui. Então, vai ter a logomarca, o botãozinho para busca, onde o usuário, pode fazer a busca, o botão para fazer o pedido e o botão do nosso mobile. Só que aqui eu não usei daquela galeria de ícones. Eu desenhei com o próprio CSS e fiz a animação com o JavaScript. Então, olha só, foi desenhado aqui 3 risquinhos. E ao clicar, ele se transforma em um X e abre para nós os itens do menu mobile. Ok? Ficou bem bacana, né? Então, aqui, ó, fechei, volta os 3 risquinhos. Cliquei novamente, transformou em um X e abriu os itens do meu menu. Então, bora para o vídeo. A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar a nossa guia de estilos. Ou seja, eu vou configurar todas as cores que nós vamos usar no site, toda a tipografia do nosso projeto. E para isso, eu vou salvar cada cor, cada tipo de fonte, cada tamanho em uma variável CSS. Vamos lá no nosso código, no CSS, que nós já vimos criado. E antes da gente iniciar, vamos entender para quem nunca mexeu com variável CSS, tá? A vantagem quando você cria uma variável no CSS é que ela fica reutilizável, tá? Qual a definição, qual a sintaxe dela aqui do CSS? Então, para a gente declarar uma variável, tem o prefixo traço, o nome dela. Então, vamos por aqui, nome da variável, ok? Lembrando, o nome que eu vou colocar na minha variável, ela segue a ideia das variáveis lá de algoritmo. Tá? Então, você não inicia com número, você não coloca caractere especial, você não coloca cedilha, tá? Então, segue os mesmos critérios. Se for nome composto, como eu coloquei aqui, você coloca ou tudo junto, ou você coloca tracinho para separar, ok? Nunca com espaço. Então, prefixo traço, o nome da variável, 2 pontos e qual o valor que você vai atribuir a ela. Então, esta é a sintaxe para a gente definir uma variável, tá? Então, eu vou começar a criar as variáveis que eu já pré-defini aqui no meu projeto. Então, aqui no nosso CSS, vou apagar aqui, nós vamos começar a declaração das nossas variáveis. Eu gosto de deixar tudo separadinho, tudo documentado. Então, já copiei aqui, que é um padrão que eu uso, símbolo de comentário, tá? Então, aqui eu ponho o copyright, aqui eu coloco que é o style, tá? O nosso documento CSS, e aqui a nossa propriedade customizada, tá? Que é ou variáveis em CSS. Então, aqui eu vou começar as minhas variáveis. A primeira coisa que eu vou criar vão ser as variáveis com as cores, tá? Eu vou colocar global. Então, 2 pontos, root. Ok. Espera lá. Mário, o que significa esse 2 pontos root? O que é isso daqui? Esse seletor root, ele é usado para fazer declaração de variáveis CSS que precisam estar acessíveis globalmente em todo o nosso documento, tá? Quando nós definimos no root,
Então, você garante que elas vão ser usadas em qualquer parte do nosso código CSS, independentemente da hierarquia dos elementos. Ah, mas Mari, o root é a mesma coisa que eu colocar, por exemplo, aqui, HTML. É raiz do mesmo jeito. É a mesma coisa, não é? Não. O seletor root, ele tem prioridade. Então, vamos aqui, ó. Vou colocar um exemplo. Digamos que eu venho aqui, vou colocar, vamos por aqui, ó, HTML. E eu ponho aqui no HTML a minha cor. Vamos por assim, cor, texto, 2 pontos, red. Então, tá aqui, a minha variável cor texto está armazenando o valor vermelho, red. E eu vou lá no root e coloco uma mesma variável, vamos por aqui, cor, texto, 2 pontos, blue, por exemplo, ponto e vírgula. Então, eu tenho uma variável, cor texto, dentro do seletor root, com a cor azul, e no HTML com a cor vermelha. No navegador, o que vai acontecer? Ele vai priorizar quem primeiro? O root. Então, o root tem prioridade. Então, neste caso, para garantir o layout do nosso site, nós vamos definir dentro do seletor root, ok? Entendido isso, bora definirmos aí as variáveis do projeto. Vou apagar aqui. Meu mouse está falhando para ajudar. Então, vamos lá. Então, dentro aqui do root, eu já vou colocar todas as variáveis que eu pré-defini, tá? Acho que tem aqui, é uma quantidade relativa, tá? Mas nós vamos fazendo passo a passo para ficar bem claro como que fica essa definição. Aí você pode perguntar assim, ah, mas a gente vai perder um tempo gravando, definindo essas cores, definindo fonte, a gente já pode colocar no projeto direto. Engano seu. Você vai ver o quanto economiza na nossa manutenção, tá? A partir do momento que eu defino uma variável aqui, qualquer alteração que eu precise fazer, eu venho direto aqui, altero o valor dela e ela é replicada automaticamente em todo o site que ela for chamada. Então, entre aspas, a gente perde um tempinho aqui, mas a gente ganha na manutenção, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os nomes, tá? Isso daí fiquem à vontade. Eu defini aqui alguns nomes. Então, lembrando, o meu projeto, ele já foi feito a cartela de cores, tá? Então, vou colocar aqui a primeira cor. 2 pontos. Vou pôr aqui, ó, HSL. Eu já defini antes, tá? Então, eu já tenho os valores, 26% e 7%. Tá? Então, ele é tipo um grafite, tá? Ok, já vou falar aqui sobre o HSL. Vou pôr no próximo. Então, a outra cor, champanhe. E agora, HSLA. O código, 61%, 86%, 0,2. Já vou explicar isso daqui. Então, olha só, o que vai mudar, o que difere, né? HSL, HSLA. O que muda de um para o outro na questão de cores, tá? HSL é uma cor que eu não preciso de transparência. Então, observe que eu tenho aqui o H, que é a matiz, a saturação e a luminosidade, tá? Já o HSLA é quando eu preciso da transparência. Então, observe que aqui eu tenho a definição igual em cima, só que tem aqui 0,2 de transparência.
tá? Então, a diferença é essa. Quando eu precisar de transparência, HSLA. Quando não precisar, apenas o HSL. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou copiar as variáveis que eu já pré-defini e vou trazer aqui para vocês. Voltando, então, estou aqui com todas as variáveis com as cores já pré-definidas, tá? Então, lembrando, prefixo, traço, traço, o nome da variável, 2 pontos e a cor que você vai usar, tá? Então, tá tudo aqui, as cores já pré-definidas. Agora, eu vou salvar, a fazer a mesma coisa com as fontes, tá? Eu percebi que na aula passada, na hora de colocar as fontes, eu esqueci de incluir uma. Então, confere para mim, no código passado, eu coloquei a Roboto e coloquei a Rubik. Só que faltou uma, tá? Que é a Shadow que eu vou estar usando. Então, vamos lá no Google Fontes para a gente adicionar essa fonte que nós vamos precisar estar usando, tá? Então, aqui, o que vocês vão fazer? Lembrando, né? Para não ter que colocar outro código, eu vou juntar tudo, tá? Então, ó, a Roboto, que é a primeira que ela já aparece aqui. Seleciona ela, Get Font, ok. Vou pegar mais uma, vou voltar lá. É a Rubik, esta daqui, selecionei, Get Font, volto aqui para pegar a fonte. E agora é a Shadow, Shadows into Light, esta daqui, tá? Que essa daqui eu vou estar usando no banner, este estilo de fonte. Então, seleciona ela, Get Font. Bom, todas selecionadas. Vamos pegar o código que nos interessa. Vendo aqui, na primeira, vamos lá. Na Shadow, ok, não tenho que mexer nada. Na Rubik, eu vou colocar, vamos aqui, um valor, aqui, ok, tá? Mantenha do jeito que tá. E a Roboto, eu só vou eliminar essas primeiras aqui, tá? Vou manter a regular 400 e a medium 500, ok? Essas duas aqui. Então, o código, ó, ficou aqui. A Roboto, a Rubik e a Shadow, tá? Vou copiar o código, copiei, né? Todo o código. Volto aqui para o meu código. Então, aonde está o link da fonte, eu vou selecionar tudo e vou apagar e vou substituir pelo que eu acabei de gerar, tá? Por que isso? Porque estava faltando essa terceira fonte aqui, tá certo? Então, vamos lá continuar. Voltando aqui para o CSS. Agora, nós vamos para a parte das fontes, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar para definir em comentário. Então, aqui, tipografia. Então, dentro de tipografia, a primeira variável, então, de fonte family, vai ser a Shadow. Por o nome dela, ok? Aqui, eu posso pegar o próprio código que o site ele gera para a gente. Então, vamos lá. Dentro aqui do nosso código, a parte aqui do CSS, ele gera o código de cada um. Aqui está da Roboto, tá? Aqui está da Rubik e aqui da Shadows. No caso, eu quero primeiro a da Shadows. Então, o nome da família de fonte é essa daqui. Então, vou copiar só esta linha aqui, tá bom? Vou copiar e vou voltar lá para o meu código. Então, aqui no código, eu vou colocar o nome da família de fonte, tá? Ok. Vou fazer isso para os demais. Então, a próxima variável, FF, de fonte family, Roboto. E aqui da Roboto,
Vou lá no site da Roboto e vou copiar. Ctrl C, copiei, voltamos para o nosso código. Ctrl V, ok. Tá? Vamos lá, tem a próxima que está faltando aqui, é a Rubik. Então, vamos para a próxima. Então, traço, FF, Rubik, e vamos lá no site fazer novamente, pegar o código, né, que ele gera. Então, dentro aqui, é a Rubik, aqui. Vou copiar. Ctrl C. Voltamos no código. E colocamos aqui, tá? Então, nesse momento, eu tenho as 3 fontes que eu vou precisar usar no meu projeto, tá certo? Agora eu vou ainda continuar a colocar os tamanhos que eu vou pré-definir também. Só corrijam aqui, ó, que eu coloquei o fechamento fora, né? Então, ele está tudo dentro de root, ok? Dentro da abertura e fechamento aqui. Para deixar também o mesmo padrão, vamos organizar aqui. Então, aqui eu vou pôr que são as cores. Então, as cores, vou deixar indentado, ok? E aqui a tipografia. Então, fica organizado, tá certo? Seguindo a sequência, agora nós vamos trabalhar com os tamanhos. Então, primeiro tamanho, font size, né, FS, 1. Eu estabeleci que é 3.2 rem. O que significa isso? Por que eu estou usando rem e não pixels? Tá? Qual a diferença de uma unidade para a outra? O pixel, ela é uma unidade, né, a menor unidade de imagem digital que pode ser exibida em uma tela. Só que quando você define um pixel, ele é absoluto, ou seja, ele não vai mudar o tamanho de acordo com os outros elementos ou a configuração do usuário. O que isso muda? Quando eu uso rem, tá? Ele é uma medida relativa. E ele vai se basear no tamanho da fonte do elemento raiz, ou seja, o que tiver lá no root ou no HTML, tá? Se, por exemplo, o usuário, para atender às necessidades deles visuais, por exemplo, e configurar um navegador para ficar uma tela maior, a fonte maior, se você usa pixel, o pixel é fixo, então não vai mudar. Quando você usa rem, o que vai acontecer? Esta fonte ela vai ajustar ao tamanho de tela. Então, usem para a parte de fontes, tá? Para tamanhos, adotem a unidade de medida rem, ok? Então, no caso aqui, multiplicando por 16, né? Um rem, ela tem 16 pixels. Então, aqui, 3.2 vezes 16 daria uma média aí de 51 pixels, por exemplo, aproximado, tá? Então, dando continuidade, a font size 2.2 rem, aí FS 3, 1.8 rem, mais uma que é a 4, 1.4 e a outra FS5, que vai ser 1.2, ok? Então, estão aqui as minhas fontes, a família de fonte e agora os meus tamanhos pré-definidos, ok? Bom, o que mais que está faltando para a gente terminar essa guia de estilos? Seguindo ainda a sequência, a gente vai trabalhar com a parte de estilos da letra. Então, se ela vai ser negrito
e qual o valor dela, né, do negrito. Lembrando que quanto maior o número, mais destacada a letra vai ficar, tá? Então aqui eu já pré-defini FW de fonte weight, tá? 500. Então, valor 500. FW 600, valor 600. FW 700, valor 700. O que significa aqui? Então, 500 vai ser um estilo de negrito, 600 um pouco mais forte e 700 mais forte ainda, tá? Bom, parte de fontes, ok. O que está faltando? Vamos lá. Parte de espaçamento, tá? Vou pôr aqui, ó, spacing. Dentro do espaçamento, eu vou definir um valor, tá? Um pad, um espaçamento interno para cada seção. Então, a cada seção que eu fizer no meu site, ele já vai ter pré-definido o tamanho padrão ali, a espessura padrão. Então, para ficar padronizado o meu site, ok? Então, a variável section, padding, e eu estabeleci que são 60 pixels de espaço, ok? Bom, vamos lá, seguindo. Agora, eu vou colocar a parte de sombras, shadow. Dentro aqui das sombras, eu estabeleci duas configurações, tá? Então, a primeira, shadow 1, eu coloquei 0, 1 pixel, 4 pixel, HSLA e o valor aqui 0,0%, 0,2 de transparência, tá? Então, a primeira sombra, tá? Ela vai ter 4 pixels de espessura nesta cor aqui, que é mais que quase um grafite, tá? Eu vou copiar, que vai mudar um detalhe aqui. A segunda, eu quero uma sombra mais delicada. Então, com 2 pixels de espessura. A cor é a mesma, tá? A mesma coisa. Então, vamos lá. O que mais que eu vou fazer? Já vou definir aqui a transição. Na transição, eu defini 2 modelos também, tá? Então, vou por aqui. Eu defini que é 0,25 segundos. Tá? Easy. E a segunda, já vou copiar aqui também. Vou colocar aqui embaixo. A segunda, eu coloquei que é 0,5 segundos easy. O que significa isto daqui? 0,25 segundos, ou seja, 250 milissegundos, é o tempo que a transição vai levar para ser concluída. Easy. O que significa esse easy? É a função do tempo que controla a velocidade da sua transição, tá? Então, neste padrão aqui, easy, ela começa lenta, acelera mais no meio e desacelera no final. Então, este é o efeito da minha transição que eu escolhi, tá certo? Continuando. Vamos lá. Então, a parte de fontes e cores, tá? Estamos definidos aqui, tá tudo ok. Se precisar de mais alguma coisa, a gente volta aqui no código, tá? Agora eu vou dar continuidade. Vou pegar o modelinho que eu fiz aqui e vou colocar aqui embaixo. Agora, o que eu vou fazer é reset, tá? O que é o reset no CSS? Esse reset é um conjunto de estilos que remove toda a formatação padrão aplicada pelos navegadores em qualquer elemento HTML. Cada
navegador ele possui seu próprio estilo, e isso pode causar inconsistências no visual do nosso site em diferentes ambientes. Um exemplo é quando colocamos o banner, por exemplo, tá? Quando a gente coloca um banner, deixa eu mostrar aqui no nosso site. Então tá aqui. Quando a gente coloca um banner, se a gente não pré-definir, não configurarmos o reset, quando a gente coloca a imagem, ele não cola como está aqui. Ele já vai ter uma margem pré-definida. Então, ele vai ficar um espaçamento, vai ficar um branquinho, que ele vai pegar a cor de fundo. Então, ele vai ficar um branquinho aqui em cima e nas laterais. Ou seja, visualmente, isso não fica legal. Então, por isso, a importância da gente estar fazendo o reset. Então, vamos lá para o código. Olha só, eu vou estar usando diversos, tá, pseudos elementos aqui no nosso CSS. Nós vamos começar pelo before e o after. Esses pseudos elementos, eles nos permitem adicionar conteúdo antes e depois, tá? O before, antes, after, depois, do conteúdo real de um elemento HTML. Esses pseudos elementos, eles são frequentemente usados para criar efeitos visuais, adicionar ícones, criar decoração, manipular o layout de forma mais flexível, sem a necessidade da gente estar adicionando elementos extras no HTML. Então, vamos começar a configurar aqui. Vamos lá. Quando eu coloco asterisco, significa o quê? Asterisco é o seletor universal. Então, esta configuração que eu colocar aqui vale para todos os elementos, tá? Então, eu vou pôr assim, ó, asterisco, vírgula, até, deixa eu tirar a chavinha para ficar mais fácil a visualização. Asterisco, vírgula, vou pôr um embaixo do outro. Aí eu vou colocar asterisco, dois pontos, o primeiro, a primeira pseudoclasse, after, vou colocar a próxima, asterisco, dois pontos, before, e vou abrir aqui. Então, já estou pré-definindo, tá? O que eu vou colocar? O que eu vou estar zerando? Então, não importa, para todo elemento, antes e depois de qualquer elemento HTML. Então, eu estou colocando aqui que a margem eu quero 0, ou seja, não é para o navegador colocar nenhuma margem em nenhum elemento HTML, tá? A mesma coisa para o padding. O padding é o espaçamento interno dos elementos. Então, é para estar zerado, não é para ter nada, ok? E o padrão aqui, box sizing, eu vou trabalhar com border box. O que significa o box sizing? Estilo, né? O valor border box. Então, ele vai alterar o modelo de caixa, tá? Que o padrão, né, do box model é o content box, tá? E o que vai acontecer? Quando a gente não usa o box sizing, o que o navegador faz? Eu vou procurar desenhar aqui, vou abrir um Paint só para ver se fica mais claro para vocês. Olha só, eu abri o Paint aqui para vocês, tá? Então, eu vou desenhar, digamos que este é o meu site e eu quero colocar duas imagens, uma ao lado da outra. Então, vou representar aqui a minha primeira imagem. Digamos que a minha imagem, ela tem 300 pixels, tá? De largura. Então, 300 pixels aqui. Digamos que ela tenha, vamos pôr aqui, 20 pixels de padding. Arrastar aqui para dentro. Então, 20 pixels aqui de padding, um espaçamento interno. E digamos que esta espessura aqui é que a nossa borda, 5 pixels. Então, digamos que eu pus uma imagem, tá? Que tem uma borda de 5, um espaçamento interno de 20
e um comprimento total de 300 pixels. A partir do momento que eu uso o padrão do Box Model, que é o Content Box, o que o navegador faz? Tá? Ele pega os 300, que está aqui, do meu comprimento, mais 20 da largura da esquerda e mais 20 da largura da direita. Então, vai ficar 300 mais 20 mais 20. Mais a borda, a espessura da direita, mais 5, e mais a espessura da esquerda. O que vai acontecer? Quanto que vai ficar? Qual o valor dessa minha imagem? 320, 340, 350 pixels. Ok. Agora pensa aqui comigo. Eu defini aqui no meu site que eu tenho 600 pixels, a minha grande div, que vai receber duas imagens de 300 pixels cada uma, tá? Digamos que é para colocar uma do ladinho da outra. Ok. A partir do momento que eu defini uma borda, que eu coloquei um espaçamento interno, tá? Fiz alguma coisa aqui, escrevi alguma coisa, tá? O que acontece? Se eu deixei 600 pixels de comprimento reservado do meu site, e a minha imagem aqui, se eu usando o Content Box, ele vai ter 350. 350 com mais uma imagem aqui, ele vai para 700. O que o navegador faz? Ao colocar a próxima imagem, se eu só tenho 600 certinho, o que vai acontecer? Ele vai jogar a imagem aqui para baixo. Ou seja, vai bagunçar todo o seu layout. Então, usando o Border Box, Box Sizing, perdão, Border Box, o que o navegador faz? Olha que bacana. Ele vai pegar os 300 pixels, ele vai tirar os 20 de padding de cada lado e os 5 de borda de cada lado. Aí ele tira da imagem, soma tudo para manter o quê? Os 300 pixels. Então, garante que o seu layout vai ficar certinho. Então, ele não vai ter aquela quebra. Bacana, né? Continuando aqui no nosso código. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Agora, dentro do reset ainda, eu vou zerar o quê? Os itens da minha lista. Então, aqui, o meu list style, eu vou colocar none. Por quê? Toda vez que eu colocar uma lista, tá? Todos os itens dela, eu vou querer que fique sem aqueles marcadores. Então, ele já vai eliminar, vai apagar os marcadores de qualquer item de lista que eu colocar. Agora, eu vou fazer para o link. Então, todo link, eu já vou colocar o seguinte, que a decoração do texto vai ser nenhuma, tá? Ou seja, aquele sublinhado, quando a gente coloca um link, ele não vai ter, tá? Ele já vai retirar. E a cor, eu vou usar uma propriedade que é o inherit. O que significa isso? Ele vai herdar lá da nossa configuração do root. Então, a cor pré-definida lá, ele já vai buscar, tá? Garantindo o padrão aqui do meu site, ok? Bom, dando sequência aqui. Então, agora, todo link, IMG, SVG, spam, as caixinhas, né, o input lá dos formulários, select, os botões, caixinha, o text area também do formulário, e o icon, que vai ser a galeria de ícones que eu estou usando, tá? Então, tudo eu quero no display block, ou seja, em formato de caixa, tá? O display block, ele transforma um elemento num bloco e vai ocupar a largura total que eu defini, que eu estabeleci para ele. Então, a vantagem que por exemplo, pegar um exemplo aqui mais fácil de entender, o input. O input é aquela caixinha do formulário. Quando eu definir o espaço, né, onde eu vou colocar essa caixinha, ele vai colocar
no bloco, ocupar o comprimento todo e o próximo elemento automaticamente ele já vai para a linha de baixo, tá? Então é útil o display block no caso dos layouts aqui que eu vou estar preparando, que ele precisa ser empilhado, né? Colocado um embaixo do outro, né? Verticalmente e ocupar a largura toda do bloco que eu vou disponibilizar, tá? Então, dando sequência aqui, para o IMG, eu coloquei que a altura vai ser alto. O que significa isso? Eu estou informando para o navegador que é para ele ajustar a altura da minha imagem automaticamente, tá? Com base na largura e na proporção original da imagem. Então, isso garante que as imagens sejam exibidas corretamente sem distorção, tá certo? Então, vamos lá, que ainda tem coisa pela frente. Input, select, o botão, deixa eu ver o que mais, o text area, ok. O que vai acontecer? Eu vou colocar que o background, sem cor nenhuma, sem nada, ok? Vou colocar também que a borda também nenhuma, none. E a fonte, mesmo padrão, inherit, tá? Para pegar lá do nosso root. Então, tá aqui. Quando eu colocar uma caixinha, então aqui estão todas as caixinhas, né, do formulário. Então, eu não tenho cor de fundo, tá? Não é, então o navegador não vai colocar nada pré-definido, não vai colocar borda, tá? E a fonte ele vai pegar do nosso site, tá certo? Bom, outra coisa também, um input, select, o text area, text area, eu quero que eles ocupem 100% da tela. Então, o espaço que eu defini, que é onde eu for inserir uma caixinha aqui de input, ou um select, ou um text area, ele vai pegar 100% do espaço definido, tá certo? Bom, o que mais que eu posso colocar aqui, já deixar pré-definido? Botão. Botão, eu estabeleci que o cursor dele vai ser o pointer. Ou seja, todo botão que eu inseri no meu projeto, quando eu passar o mouse por cima dele, vai formar aquela mãozinha, tá certo? Então, vamos lá. Bom, o que mais que está faltando? Vamos lá. Icon. Então, todos os ícones, as imagens que nós pegarmos lá deste site, tá? Eu vou configurar que o pointer events vai ser none. Ou seja, eu quero que esses ícones, essas imagens, elas sejam apenas imagens. Eu estou tirando todo o evento, tá? Que possa existir. Então, não quero clique, não quero nem nada na imagem. É só uma decoração, tá? Ok, dando sequência aqui. Vou pegar o address, parte do endereço. Eu vou deixar definido o fonte style normal. Por quê? Alguns navegadores, ele deixa, quando a gente usa a tag address, ele já deixa em, se eu não me engano, itálico, tá? Eu não quero. Então, eu quero o padrão normal, tá certo? Bom, agora, vamos lá, o que mais que está faltando? Eu vou ativar aqui, que eu acabei esquecendo, o nosso visualizador aqui de celular, tá? Então, vamos lá na extensão que nós instalamos, que é o Mobile View, basta clicar. Ele tem 3 modelos, tá? Então, eu vou usar esse primeiro. Eu vou mostrar aqui os 3 só para vocês perceberem a diferença. Muda o layout. Escolham aquilo que é o que vocês acharem melhor, tá? Vou pegar aqui o primeiro. O que ele pede? Qual é o local, tá? O endereço, a minha URL da minha página inicial.
Então, vou aqui no meu index, botão direito, vou abrir com o meu live server. Lá no meu navegador, eu vou copiar a minha URL. Ok, então, venho aqui, lá na URL, eu colo a minha URL. Então, este é o primeiro modelo. Vou mostrar o segundo. Vou colocar a mesma URL. Mudou o layout, tá? E o último é este aqui. Qual usar? Qual vocês acharem melhor? Eu vou usar aqui o primeiro, tá? O que eu gosto? Deixa eu fechar aqui, que ficou aberto, né? Todos os modelinhos. Vou passar para cá. Então, olha só. Eu tô aqui, vou tirar da tela. Eu tô aqui com ele, tá? O que eu gosto de trabalhar? Então, eu gosto de deixar visível o meu código e a parte do celular. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu venho aqui, tá? Na aba do Mobile View, clico nela e arrasto, tá? Para fazer a marcação, ó. Na lateral. Marcou, pode soltar. Aí eu venho aqui, agora é questão de ajuste. Vou deixar o menor tamanhozinho aqui, tá? Para estar mostrando. Então, aqui está o meu código e aqui está o meu dispositivo móvel, ok? Porque eu já vou estar configurando aqui a parte do scroll. E aí a gente já consegue visualizar o nosso scroll aqui, tá certo? Bom, eu achei melhor desativar minha câmera para não ficar aqui em cima do nosso dispositivo, tá? Como a aula já está bem extensa, eu vou finalizar aqui com ainda algumas configurações para a gente finalizar, tá? Então, HTML. Dentro do meu HTML raiz, eu vou ter aqui o font family. Aí agora eu vou buscar a variável que eu defini lá inicialmente. A variável, ela foi criada. Agora, como é que eu chamo, tá? Então, var, ele já traz aqui, ó, var e abre e fecha parênteses. Dentro do abre e fecha parênteses, nós vamos procurar o nome da variável. No caso aqui, então aqui ela vai me listar todas as variáveis pré-definidas. Como é família de fonte, FF. A família de fonte padrão do meu site é a Roboto, tá? Eu defini a Roboto principal. Font size, eu vou estar usando pixel aqui, 10 pixels. E vou usar um scroll, um efeito aqui, suave. Ou seja, a transição, quando eu clicar no meu menu e ele for mudar a seção, vai fazer uma coisa, um efeito suave, tá? Para ficar uma transição assim bem suave, bem agradável. E para finalizar essa parte, vamos lá no body, eu vou colocar um background color. Vou buscar a cor pré-definida. Var, aí a cor de fundo, white, branco, tá? A cor do meu texto. Então tá aqui, ó, já mudou a cor de fundo do meu dispositivo, né, do meu site. A cor do texto que eu vou estar usando. Então, var, a cor é essa daqui, ó, Sonic Silver. Tá? Tamanho da fonte, font size. Vou deixar pré-definido aqui, 1.6 rem. O espaçamento da linha, tá? Da altura da linha, eu também coloquei 1.6. E vou definir aqui que o overflow X vai ser hidden. O que significa isso? Eu não quero barra de rolagem aqui no eixo X, na horizontal, tá certo? Bom, e olha só, nossa aula ela já está bem extensa, tá? Percebam que toda essa configuração ela é essencial, tá? Esse projeto, gente, ele está bem completo. Eu procurei usar todos os recursos assim mais atuais, tá? O que fique mais bacana para o site.
Lembrando, gente, esta é a base para vocês fazerem qualquer site depois. Então, mantenham isso como uma cópia, tá? Uma base para vocês desenvolverem os demais sites que vocês fizerem aí pela frente, tá certo? Então, na próxima aula, nós já vamos começar a montar lá no menu, lá no HTML, o nosso menu, os itens direitinho, para poder mostrar lá no dispositivo móvel e conseguir ir estilizando. Nós já vamos colocar a logomarca, vamos colocar todos os itens do menu e vamos trabalhar já com o JavaScript para a gente conseguir ativar o botãozinho do nosso mobile, ok? Então, te vejo na próxima aula. Até mais!